Olá, sou o professor Paulo Soares e a gente vai ver como é que funciona aqui a interpretação de gráficos de medida e previsibilidade de falha. Como é que são mostrados os gráficos. Clicando aqui, a gente vai ter essa tela aqui, ó. Eu vou pegar um exemplo, o sensor 005, tá? Continuando o número. Aqui eu tomei a liberdade de pegar uma série de dados já pré-existentes para facilitar a interpretação, tá? Então aqui eu tenho o período que eu quero de leituras, por exemplo, 30 dias, eu clicando aqui, eu tenho o meu gráfico lido em 30 dias, tá? Se eu quiser 7 dias, eu clico aqui, ele vai me dar os últimos 7 dias de leitura. Vamos pegar aqui como exemplo 15 dias. Notem que quando eu escolho aqui um elemento, ele vai me falar a máquina, a vibração, a descrição e as informações adicionais. Para facilidade de interpretação, vamos ver aqui a temperatura, tá? Medindo a temperatura, eu noto que no dia 13 aqui eu tive um incremento de temperatura no nosso elemento e ele estimulou aqui a queda de previsibilidade falha. Por quê? Porque inclusive gerou alarme. Como é que eu faço para ter um zoom dessa parte do gráfico? Eu clico com o botão esquerdo do mouse aqui num canto e arrasto para cá. Eu não sei se está dando para ver no vídeo, mas eu estou formando uma janela de zoom branca aqui. Quando eu solto, ele dá o zoom nessa parte. Eu posso fazer isso para qualquer canto do gráfico, ok? Seja o gráfico de medida no tempo, seja o gráfico de previsão. Eu posso fazer um zoom aqui de um elemento. Para eu tirar esse zoom, basta eu clicar no sentido da direita para a esquerda, ok? No caso aqui, a gente tem a medição de temperatura e a previsibilidade de falha em função da temperatura aqui. Então, teve aumento, ele caiu a previsão, ok? Lembrando que o cálculo de previsão, ele não depende somente da temperatura, mas temperatura é eixo x, y, z. Então, vamos ver os outros eixos. O eixo x, ele estava bom, as leituras, eu vou dar um zoom aqui, ó. Níveis muito baixos, ó, tá? Mas por que ele caiu? Porque ele sentiu a temperatura. Do ponto de vista do eixo X, ainda tá bom, tá verde, mas a temperatura já influenciou na análise dele. Mas olha que legal aqui, o eixo Y. O eixo Y, nesse período aqui, ó, do dia 13 ao dia 14, nós tivemos o incremento aqui dos valores da transformada de Fourier, ou seja, harmônicos. A máquina estava rodando numa condição que não deveria estar rodando. Por conta dessa geração de harmônicos, nós tivemos a nossa queda de previsibilidade de falha, tá? E eu posso ver aqui na minha tela azul, verde aqui no canto, dia 13, ó. Tá aqui, ó, o harmônico em torno de 8, 7,9 aqui, ó, que começou no dia 7 horas da manhã do dia 13, aqui, ó, certo? Esse é harmônico e terminou no dia 13, olha, foi dia 13 inteirinho, tá? 1 hora da manhã, aqui ó, no dia 14. Algum evento aí que aconteceu. Esse evento não estava registrado na rede neural do sensor e ele indicou um nível de falha. Provavelmente o cliente já sabia disso, era alguma experiência, alguma anomalia que ele já foi corrigida, ok? Sendo corrigida, volta ao normal e a previsão tá boa aqui. Se tivesse quebrado efetivamente a peça, ela ia continuar, pode até ter sido quebrada e foi trocada, mas ela ia continuar aqui e ia ficar dando alarme caindo aí para a faixa vermelha, ok? Tá? Essa é a interpretação que a gente dá, é muito simples para você poder acompanhar como é que estão o histórico de funcionamento das suas medidas. Lembrando que embaixo a gente tem aqui a variação de transformada de Fourier e se eu clicar aqui, eu tenho aqui o índice em valores globais das medições.
Muito obrigado, até o próximo vídeo.